Eu sou o Rabino, era Goldstein, e a história que estou prestes a compartilhar com você vai questionar completamente tudo o que você sempre acreditou sobre a vida após a morte e o Messias. Durante 51 anos vivi uma vida dedicada à Torá, servindo fielmente minha congregação em Brooklyn. Mas houve uma noite de inverno, que mudou tudo para mim. Uma noite em que eu morri por exatamente 14 minutos e 16 segundos. Antes de mergulhar nos detalhes dessa morte e nos eventos extraordinários que se seguiram, é importante que você conheça quem eu era. Nasci em uma respeitável família judeu-ortodoxa em Crown Heights, Brooklyn, e minha vida parecia estar traçada desde o meu nascimento. Meu pai, o Rabino Solomon Goldstein, era um proeminente estudioso talmúdico que conseguiu escapar da Europa pouco antes dos horrores do Holocausto. Minha mãe, Sara, descendia de uma prestigiada linhagem de rabinos que remonta ao século XVIII na Lituânia. Desde a infância, pude sentir o peso desse legado sobre meus ombros, como um talit sobre meus ombros, pesado de séculos de tradição. Eu mostrei uma aptidão excepcional para o aprendizado, especialmente em hebraico bíblico e aramaico. Com 13 anos eu já conseguia recitar sessões inteiras da Torá de memória. Meus professores começaram a me chamar de o Rolo Vivo. Meu discurso de Bar Mitzvah, focado nas profecias messiânicas de Isaías, atraiu estudiosos de toda Nova York. Com 18 anos já estava preparado para a liderança. Minhas anos na yeshiva foram marcados por um compromisso inabalável em estudar cada nuance da lei e da tradição judaica. Passei inúmeras horas debatendo com meus colegas de classe sobre os detalhes mais sutis da halakha. Muitas vezes vigilando até o amanhecer, mergulhando nos comentários antigos. Foi durante esse período que conheci o Rabino Menachem Kavo, um homem que se tornaria meu professor e mentor mais influente. O Rabino Kavo não se parecia com nenhum dos meus professores anteriores. Enquanto se concentrava nos aspectos técnicos da lei judaica, ele nos exortava a buscar o espírito por trás da lei. A Torá não é apenas um livro de regras, dizia ele. É uma conversa viva com o divino. Essas palavras plantaram uma semente que mais tarde cresceria e moldaria minha abordagem à liderança religiosa de uma forma que eu nunca poderia ter antecipado. Aos 25 anos, me casei com Rebeca, a filha de outro rabino renomado. Nossa união era considerada um casamento perfeito. Duas linhagens religiosas fortes se unindo. Rebeca compartilhava minha paixão pelo estudo da Torá e juntos construímos o que outros viam como um lar judaico exemplar. Tivemos a sorte de ter 3 filhos. David, hoje com 24 anos, que está estudando para se tornar rabino. Sara, 21 anos, que se prepara para um mestrado em estudos judaicos. E Benjamin, nosso filho mais novo, de 16 anos, que compartilha meu profundo amor pela Torá. Aos 32 anos, fui nomeado grande rabino da congregação B Shalom, tornando-me um dos rabinos mais jovens de Brooklyn. Sob minha liderança, a congregação prosperou, passando de 300 famílias para mais de 1.000. Fiquei conhecido por minha abordagem meticulosa e reflexiva da lei judaica, bem como pela minha capacidade de aplicar sabedoria antiga a desafios contemporâneos. Minhas pregações de Shabat atraíam visitantes de outras sinagogas e meus artigos acadêmicos sobre a lei judaica foram publicados em revistas religiosas prestigiadas. Mas, apesar de todo esse sucesso, havia momentos discretos de dúvida, momentos em que perguntas persistiam em um canto da minha mente. Durante minhas sessões de estudo pessoais, às vezes encontrava versículos dos profetas que pareciam indicar direções que eu não estava pronto para seguir.
Isaías 53, em particular, me deixava perplexo. As explicações tradicionais sobre esse trecho do servo sofredor não me pareciam mais adequadas. Embora eu tivesse afastado essas dúvidas, enterrando-as sob camadas de análise acadêmica, houve um momento específico que deveria ter servido de alerta. Há cerca de 5 anos, um jovem de nossa congregação, recém-formado pela Universidade de Colômbia, veio ao meu escritório com perguntas sobre as profecias messiânicas. Ele as havia estudado por conta própria e chegado a conclusões que o perturbavam profundamente. Em vez de responder suas preocupações de forma reflexiva, eu as ignorei com argumentos repetidos e o despachei com uma pilha de literatura apologética. Nunca esquecerei o olhar decepcionado em seus olhos. Isso me assombrou por semanas. Minha vida seguia uma rotina previsível. Oração matinal, sessão de estudo, aconselhamento aos fiéis, aulas, redação de sermões, participação em eventos comunitários. Eu era respeitado, confortável e totalmente seguro do meu lugar no mundo. Mesmo quando confrontado com perguntas difíceis ou pontos de vista alternativos, sempre tinha uma série de respostas prontas para defender minha posição teológica. Eu era, em todos os sentidos, um rabino realizado, vivendo a vida para a qual havia sido preparado. E então veio o 12 de janeiro de 2012, uma noite que mudaria tudo para sempre. Não se tratava apenas da minha morte, embora isso fosse por si só notável. O que era ainda mais extraordinário era que tudo o que eu havia construído em minha vida, todas as certezas às quais me agarra, todos os argumentos que eu havia aperfeiçoado, estavam prestes a ser abalados de uma maneira que eu nunca poderia ter previsto. O dia começou como todos os outros. Conduzi as orações da manhã, dei minha aula habitual de Talmud e passei a tarde aconselhando um jovem casal que estava se preparando para o casamento. Mas, ao anoitecer, algo completamente banal aconteceu. Algo que acabaria desencadeando eventos fora da minha compreensão. Enquanto jantávamos, minha esposa Rebeca acidentalmente derrubou água na torradeira ao tentar pegar o sal. Isso parecia o incidente mais banal, um simples acidente doméstico que acontece em todos os lares. Rebeca sugeriu que comprássemos uma nova torradeira, mas eu insisti em consertá-la eu mesmo. É apenas água. Eu a tranquilizei. Assim que secar, funcionará muito bem. Eu não sabia que esse momento levaria a uma revelação que abalaria os fundamentos de tudo o que eu acreditava. Mas, naquele momento, às 23h47, naquela noite de inverno, eu era apenas um rabino cansado, tentando consertar uma torradeira. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira e o ocasional passar de um carro do lado de fora. A casa estava envolta no silêncio de uma hora tardia, em uma cidade que nunca realmente dorme. Rebeca já tinha ido dormir horas antes, depois de me exortar a não ficar acordado até muito tarde. Nosso mais jovem, Benjamin, passou a noite na casa de um amigo, se preparando para um concurso de debates no dia seguinte. O único som que se ouvia era o tic-tac do relógio na parede da cozinha, marcando os últimos momentos antes de um encontro que mudaria tudo. Eu havia desconectado a torradeira algumas horas antes, para deixá-la secar naturalmente. Agora, eu queria verificar se ainda havia umidade antes de ligá-la novamente. Era uma tarefa que eu já havia feito inúmeras vezes com outros aparelhos, simples, rotineira e inofensiva. Mas, enquanto inclinava a torradeira para inspecionar o interior com uma pequena lanterna, notei que algumas gotas de água ainda estavam grudadas nos elementos aquecedores. Sem pensar, peguei um pano para secá-las. No meu cansaço, esqueci de considerar a possibilidade de que água tivesse se acumulado dentro dos componentes elétricos.
No momento em que minha mão tocou o metal frio, uma violenta descarga elétrica percorreu meu corpo, me jogando para trás. Minha cabeça bateu na borda afiada da bancada de granito. Nesse instante, tudo ficou negro. Não a escuridão comum que vem quando se fecham os olhos, mas uma obscuridade profunda, muito profunda, que parecia me engolir por completo. Você fecha os olhos à noite, esperando a escuridão familiar do sono. Mas em vez disso é consumido por um vazio absoluto. Um abismo que engole não apenas o mundo ao seu redor, mas a própria essência do seu ser. A cozinha, o lugar que você chama de lar, até mesmo seu próprio sentido de si mesmo. Tudo isso desaparece em um instante, deixando apenas o vazio. Ao longo das minhas décadas de carreira como rabino, frequentemente falei sobre a morte. Guiei inúmeras famílias em seu luto e cumpri os rituais de despedida. Mergulhei no estudo religioso. Explorei a sabedoria da Torá, do Talmud e de inúmeros comentários. No entanto, nada durante todos esses anos de formação, nada nas milhares de discussões e debates teológicos, me preparou para o que eu ia viver. A transição da vida para a morte não foi uma desaparência gradual, nem a deriva pacífica, da qual muitos falam. Um instante eu estava na minha cozinha, cercado pelo calor familiar do lar. E no instante seguinte eu me encontrava em um lugar que desafiava toda a compreensão da palavra. Lugar. O ar, ou seja lá o que for, estava espesso, sufocante, pesando sobre mim como um fardo que parecia impactar não apenas meu corpo, mas também cada momento que passava se estendia até a eternidade, como se o tempo tivesse perdido todo significado. Aqui, a escuridão que me cercava não se assemelhava a nada que eu tivesse conhecido até então. Não era apenas a ausência de luz, mas algo vivo, vibrando com uma força sombria e maligna que parecia se alimentar do medo, do arrependimento e do desespero. Durante todos os meus anos de estudo, discuti incessantemente com meus colegas sobre a natureza do além. Discutimos os conceitos de Jehena e Gan Eden, as visões tradicionais de recompensa ou punição eterna. Mas essas discussões intelectuais agora pareciam vãs. A realidade que eu vivia superava de longe tudo o que pudéssemos imaginar. Não era o sono sereno do qual muitos de meus colegas falavam, nem a paz da ressurreição. O que eu testemunhava era muito mais imediato, tangível e aterrorizante. À medida que minha mente se acostumava a esse novo mundo, comecei a ouvir sons, causas obsessivas que nenhum ser humano deveria ter que suportar. Não eram os gritos de tormento dramático que se poderia esperar, mas os gritos de agonia de almas presas na força de uma verdade irreversível. Não eram gritos de dor física, mas sim uma percepção mais profunda e angustiante. O tormento de compreender o peso total das escolhas que haviam feito em vida. Cada grito era uma história, o desfecho doloroso de uma vida de decisões que os havia levado a esse lugar de arrependimento e perda eterna. O que mais me impressionou foi que essas vozes não me eram estranhas. Elas falavam em línguas que eu conhecia, hebraico, yiddish e até inglês. Mas apesar das diferenças de idioma, a mensagem era a mesma. A escrita estava repleta de uma profunda tristeza, do reconhecimento crudo daqueles que haviam sido rejeitados. Ouvi fragmentos de oração, fragmentos do esquema, textos sagrados outrora pronunciados com reverência, mas agora arrancados das profundezas do desespero. As palavras não eram mais ditas com devoção, mas arrancadas com angústia, como se chorassem as oportunidades perdidas para sempre. Eu sonhei, ou talvez me deixei guiar por este reino de sombra e tristeza,
incapaz de dizer se caminhava, se flutuava ou se estava sendo carregado por uma força invisível. A escuridão ao meu redor começou a tomar forma, transformando-se em uma caverna colossal, esculpida na sombra viva. As paredes pareciam respirar, animadas por uma presença ameaçadora, e ao olhar mais de perto, uma constatação aterradora me atingiu. Faces emergiam das paredes, incontáveis rostos congelados em expressões de desespero absoluto. Foi então que a verdadeira horroridade daquele lugar se revelou. No meio daquele mar de rostos agonizantes, comecei a reconhecer algumas pessoas que havia conhecido em minha vida, ou homens cujos ensinamentos moldaram minha compreensão da Torá, personagens que há muito venerava pela sabedoria. Entre eles estava o Rabino Menin Kavod, meu professor mais influente durante meus anos na Yeshiva. Seu rosto apareceu torcido por uma agonia além de tudo que eu poderia imaginar. Seus olhos, outrora brilhantes com a alegria do estudo da Torá, refletiam agora uma compreensão terrível que pesava fortemente sobre sua alma. Os israelitas, ele me atirou. Sua voz ressoando na caverna, todos nós estávamos errados. Estudamos as profecias, conhecíamos os sinais, mas em nossa arrogância, nos recusamos a vê-los. Essas palavras, outrora ditas com a autoridade de um mestre, carregavam agora o peso doloroso de alguém que entendeu a verdade tarde demais. Ao seu lado, o rosto do rabino Shlomo, um erudito cujos comentários eu admirei por muito tempo, também estava marcado pelos sinais de um arrependimento eterno. Fizemos da lei nosso ídolo, lamentou ele, e perdemos o Messias que afirmávamos esperar. As profecias se cumpriram diante de seus olhos, mas escolheram permanecer cegos à verdade. Enquanto suas palavras ecoavam em mim, memórias começaram a voltar à minha mente. Memórias dos meus próprios estudos, dos meus próprios argumentos contra a interpretação messiânica de certos textos. Lembro-me de nossos longos debates sobre Isaías 53, das estruturas teológicas que cuidadosamente construímos para explicar suas implicações evidentes. Aqui, neste lugar de verdade suprema, esses argumentos pareciam frágeis, destituídos de vida, não passando de véus de fumaça. Outros rostos surgiram, cada um deles representando uma pessoa que conheci. O rabino Itzhak Stern, cujos tratados estudei em oposição às interpretações cristãs dos profetas messiânicos. O rabino David Lavine, que dedicou sua vida a proteger os jovens judeus das influências missionárias. Agora todos eram testemunhas do terrível preço a pagar por suas escolhas equivocadas. A cada rosto, a cada voz, o ar se tornava mais pesado, carregado pelo peso do arrependimento. Então veio a consciência que quebrou tudo o que eu acreditava. Suas almas não eram punidas por uma força exterior. O tormento que experimentavam vinha de dentro, do peso esmagador de sua própria consciência, do que haviam rejeitado na vida. Eu gostaria de desviar o olhar, fugir dessa horrível verdade, mas naquele lugar não havia como voltar atrás. Cada argumento que havia levantado contra a messianidade de Jesus, cada sermão que havia pregado reforçando as visões tradicionais, cada vez que disse a alguém para não questionar, eu enfrentava isso. As vozes daqueles que me rodeavam começaram a se misturar, formando um coro de lamento e arrependimento. Eles recitavam trechos dos profetas Isaías, Zacarias, Daniel. Mas suas palavras agora estavam permeadas por uma terrível clareza. O servidor sofredor de Isaías, o servo transpassado de Zacarias, a cronologia precisa da vinda do Messias. Tudo isso parecia tão dolorosamente claro agora, à luz desta revelação final.
Enquanto pensava que não poderia suportar mais, algo incrível aconteceu. Um pequeno ponto luminoso apareceu à distância. Tão fraco no início que parecia quase uma estrela distante. Mas cresceu lentamente, primeiro, e depois com uma intensidade crescente. Não era uma luz dura e artificial como a do mundo físico. Era uma luz pura e viva, irradiando a verdade, o amor, e uma presença que parecia modificar a própria estrutura deste reino. À medida que a luz se tornava mais intensa, percebi as reações das almas ao meu redor. Algumas se afastavam, como se a luz lhes causasse dor física, enquanto outras, movidas por um desejo insaciável, se esticavam em sua direção, desesperadas por seu calor. Os rostos nas paredes começaram a se distanciar, embora suas expressões de arrependimento permanecessem gravadas na memória. O coração dos gritos se dissipou em um murmúrio distante, substituído por um profundo silêncio que zumbia de possibilidades. Um silêncio inquietante, mas cheio de esperança. Nesse momento compreendi que não era o fim, mas um momento de verdade e transformação, onde a própria essência da existência estava sendo exposta. E naquela luz vi algo mais do que arrependimento. Vi um brilho de esperança. A luz continuou a se intensificar, não apenas se tornando mais brilhante, mas se fazendo mais presente, a ponto de parecer saturar cada centímetro quadrado daquele espaço sobrenatural. Então, de dentro daquela extensão radiante, uma silhueta surgiu lentamente. No início, não consegui distinguir nenhum traço individual. O brilho era esmagador, mas a presença que acompanhava aquela silhueta era tão imensa, tão sagrada, que meu corpo reagiu instintivamente. E eu caí de joelhos. Não era simplesmente um anjo nem um mensageiro, mas algo muito mais profundo, muito mais significativo do que tudo que eu poderia imaginar. Cada parte do meu ser reconhecia uma autoridade que eclipsava todos os ensinamentos, todos os argumentos teológicos que eu havia meticulosamente estudado ao longo dos anos. Era como se aquela presença carregasse o peso do universo. E em sua proximidade, eu sentia minha própria insignificância. À medida que a silhueta se aproximava, detalhes começaram a tomar forma. Seu traje parecia simples, um vestido branco, mas havia algo unicamente divino nele. O tecido parecia tecido a partir da própria luz, como se não fosse um tecido de verdade, mas uma extensão do brilho que envolvia seu rosto. A princípio era ofuscante demais para ser visto diretamente, mas começou a se revelar lentamente. Era um rosto que parecia portar a sabedoria dos séculos, e, no entanto, era atemporal. Havia nele uma essência, ao mesmo tempo profundamente judaica e universalmente transcendental. Uma mistura de antigos, mas eram seus olhos que me cativavam completamente. Pareciam conter o amor do universo em sua totalidade e abrigar uma sabedoria tão profunda que penetrava os recantos mais profundos da minha alma. Em sua presença, todo o conhecimento acumulado ao longo dos meus anos de estudos religiosos, todos os argumentos e todas as convicções que eu cuidadosamente elaborara sobre Deus, sobre a verdade, pareciam se dissolver. Era como se todas as minhas certezas desaparecessem, me deixando nu, vulnerável, reduzido à simples consciência da minha própria existência diante de sua realidade avassaladora. A mesma luz radiante que emanava dele parecia me transpassar, iluminando cada sombra da minha alma, revelando minhas motivações ocultas, meus preconceitos inconscientes e cada canto de escuridão dentro de mim. Os rostos que outrora apareceram nas paredes
antes tão vivos e reais, agora me pareciam memórias distantes e desvanecidas. Não passavam de imagens fantasmagóricas de um passado sem substância real, comparadas à realidade viva que se apresentava diante de mim. As vozes dos meus antigos professores, os ecos de seus argumentos eruditos, todos se silenciaram na presença deste único verdadeiro mestre. Até a atmosfera pesada e opressiva que pesava sobre mim, alguns momentos antes, parecia desaparecer, como se nunca tivesse existido, dissipando-se como uma névoa sob os raios de um sol nascente. E enquanto eu estava de joelhos, atônito, incapaz de falar ou me mover, tive aguda consciência de algo extraordinário que estava ocorrendo dentro de mim. Era como se as escamas estivessem caindo dos meus olhos espirituais. Pela primeira vez, consegui ver a escrita que estudei por tanto tempo com uma clareza perfeita. Pensamentos invadiram minha mente, cada um transbordando de um novo significado, de uma nova profundidade. Profecias que eu havia compreendido de certa forma minha vida toda agora se revelavam sob uma luz totalmente diferente. As palavras de Isaías que eu havia lido inúmeras vezes dançavam agora diante dos meus olhos mentais, de uma maneira que fazia meu coração pulsar de alegria. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e a dominância repousará sobre seu ombro. Será chamado Conselheiro Admirável, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Como pude não reconhecer a verdadeira profundidade dessas palavras? Como passei tanto tempo ignorando seu significado? A profecia de Miqueias ecoou em minha consciência. E tu, Belém pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que há de dominar sobre Israel, cuja origem se remonta aos tempos antigos, ao dia da eternidade. Essa consciência me atingiu como um relâmpago. Tudo se alinhava. Cada profecia se encaixava com uma clareza inabalável. As palavras de Zacarias tomaram um novo e poderoso sentido. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, aquele que transpassaram. O peso dessas palavras, entendidas na sua totalidade, era quase insuportável. Neste momento de lucidez, percebi que toda a minha vida havia sido uma preparação para esse encontro. Cada hora passada estudando a Torá, cada debate teológico, cada sermão que preguei, tudo me levou a essa verdade profunda. Mas ao contrário das almas aprisionadas nas paredes da escuridão, tive o que lhes era negado, uma chance de voltar, de compartilhar essa nova compreensão, essa revelação da verdade. A silhueta à minha frente levantou as mãos, e eu vi as marcas que alterariam para sempre minha percepção de tudo que sempre acreditei. Não eram meras cicatrizes, eram a prova viva do cumprimento da profecia. Os sinais de um amor tão profundo e infinito que aceitou voluntariamente a morte pelo bem dos outros, por mim. Naquele instante, suspenso entre a vida e a morte, entre a escuridão e a luz, senti-me completamente transformado. O homem que eu fora antes o rabino Ezra Goldstein, um homem definido por sua estrita observância da tradição e da lei, estava sendo destruído, transformado por esse encontro com a verdade viva. A luz ao nosso redor continuava a intensificar-se, e com ela um senso de urgência. Eu sabia de alguma forma que meu tempo naquele lugar era limitado, que seria enviado com uma missão, uma mensagem para compartilhar com o mundo. A escuridão que me acolheu no início desta jornada parecia agora uma lembrança distante, embora seu aviso permanecesse gravado na minha alma. Enquanto me ajoelhava banhado nesse brilho divino, eu compreendia com absoluta certeza que tudo na minha vida estava prestes a mudar. Meu propósito, meu ministério,
minha compreensão das Escrituras. Não haveria volta atrás. Nada seria mais como antes. A única pergunta que restava era se eu teria coragem de aceitar essa nova realidade ao retornar ao mundo que conhecia. Não era o fim da minha experiência, mas um ponto de virada, o início de uma conversa que moldaria tudo o que eu havia acreditado uma vez sobre Deus, o Messias e o propósito. E essa conversa, com suas profundas implicações, aconteceria no próximo capítulo do meu testemunho. Ezra, meu filho, disse a voz, não apenas nos meus ouvidos, mas no mais profundo da minha alma. Cada palavra ressoava com um peso e uma autoridade que eu nunca havia encontrado, nem mesmo em meus momentos mais piedosos de estudos religiosos. Era a voz que deu origem à criação, a voz que soou do Sinai, a voz que chamou os profetas ao longo das eras. E agora, no momento mais inimaginável, ela me falava. Permanecia ajoelhado, abalado por sua presença. A luz que emanava dele era, ao mesmo tempo, ofuscante e totalmente iluminadora, como se revelasse a verdadeira natureza de tudo o que tocava. Naquele instante, compreendi o profundo significado das palavras de Isaías. Ai de mim, pois estou perdido. Você me buscou durante toda a sua vida. Continuou a voz, com séculos de paciência, entrelaçados em cada sílaba. Você leu as Escrituras, ensinou aos outros, buscou a verdade, mas me procurou onde eu não estava, e me rejeitou onde eu estava. Cada uma dessas palavras atingia meu coração com a força de uma verdade inegável. Lembranças voltaram à minha mente. Os incontáveis sermões que preguei para rejeitá-lo, os alunos que enganei ao negar o cumprimento de sua profecia, os argumentos que elaborei para afastá-lo das Escrituras. No entanto, na voz que me falava, não havia condenação. Havia apenas um impulso de amor e um convite à compreensão. Senhor, murmurei, minha voz mal audível, tremendo sob o peso da revelação. Você é, sou eu, ele respondeu. Essas duas simples palavras ecoaram profundamente em mim. Era como se eu ouvisse os ecos da sarça ardente, o trovão do Sinai, os momentos sagrados de cada encontro divino, relatados em nossos textos sagrados. Sou aquele que seu povo esperava, aquele que seus profetas previram, aquele que você mesmo desejou ver. Enquanto ele falava, o espaço ao nosso redor mudou de uma forma que desafiava a compreensão humana. Não estávamos mais no reino sombrio e tenebroso que eu havia encontrado no início. Mas também não estávamos em um mundo familiar. Em vez disso, parecemos suspensos em um lugar onde o tempo e a eternidade se entrelaçavam, onde a verdade não era mais um conceito abstrato a ser debatido, mas uma realidade viva e pulsante. Mostre-me, implorei minha mente ainda presa aos instintos de erudito, mesmo no meio dessa revelação sobrenatural. Ajude-me a entender o que perdi todos esses anos. Um sorriso se espalhou em seu rosto, um sorriso que expressava ao mesmo tempo uma imensa paciência e uma profunda alegria. Desejo de compreensão, por menor ou imperfeito que fosse. Vamos raciocinar juntos, ele disse, ecoando o convite contido em Isaías 1:18. Em um instante, os ecos da nossa conversa pareciam ganhar vida, carregados pela presença das Escrituras que estudei a vida toda. Textos hebraicos e aramaicos flutuavam ao nosso redor, suas palavras vibrando com um sentido novo e mais profundo que superava em muito as interpretações acadêmicas e secas que conhecera antes. Comece com Moisés, indicou ele, apontando para os rolos flutuantes. O que ele escreveu sobre mim? Olhei deslumbrado enquanto os trechos sagrados da Torá brilhavam e reluziam,
iluminados por uma esplendor que eu nunca havia imaginado. Gênesis 3:15. A primeira profecia messiânica fala da descendência da mulher que acabará por esmagar a cabeça da serpente. O sacrifício de Isaac, em Gênesis 22, que sempre me pareceu uma narrativa confusa, agora se desdobrava como uma imagem profética viva. E então Deuteronômio 18:15, a própria profecia de Moisés sobre um futuro profeta como ele que surgiria. Cada texto era claro, cada um inequívoco, apontando diretamente para o Messias. Mas, Senhor, protestei, minha mente se apressando em reconciliar essa nova compreensão com minhas crenças de toda a vida. Sempre interpretamos essas passagens de forma diferente. Construímos quadros teológicos inteiros em torno de uma expectativa que nós mesmos criamos. Ele completou calmamente meu pensamento tácito. Diga-me, Esdras, quando Daniel falou do Messias que seria cortado após 69 semanas, que data deram seus cálculos? Fui tomado por uma súbita compreensão. A profecia de Daniel 9 sempre foi uma fonte de dificuldade para a interpretação judaica tradicional, pois sua cronologia indicava que o Messias chegaria e seria cortado no primeiro século da nossa era. Elaboramos inúmeras explicações para tentar evitar essa verdade inquietante. Mas agora, a cronologia era inegável. Ela apontava para aquele momento específico da história. Eu murmurei, mal conseguindo respirar. Na sua morte? Sim, ele afirmou suavemente, sua voz ao mesmo tempo suave e cheia de uma verdade inabalável. Isaías 53. Como vocês explicaram o servo sofredor, essa passagem, talvez mais do que qualquer outra, foi para nós a mais difícil de entender. Sempre insistimos que se referia a Israel como nação e não como indivíduo. Mas enquanto eu refletia sobre isso, o texto se desenrolou diante de mim com uma clareza inegável. A figura do servo sofredor não era a de um povo coletivo, mas a de um único indivíduo que seria ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. A verdade me atingiu como um sino. Nós deliberadamente mal interpretamos isso. Reconheci o peso dessa percepção pesando sobre meu coração. Não podíamos aceitar um Messias sofredor, porque não se encaixava em nossas expectativas de glória e restauração nacional. Contudo, agora entendia que até o rei Davi falou sobre sofrimento no Salmo 22, a perfuração das mãos e dos pés, a divisão das vestes, o grito de angústia. Como podemos ignorar esses sinais proféticos claros? Seu povo ainda espera o que já aconteceu, ele disse, sua voz cheia de compaixão. Eles estudam as Escrituras todos os dias, mas não veem que tudo isso testemunha a meu respeito. Você foi trazido aqui, não apenas para seu próprio bem, mas também para o deles. Enquanto ele falava, senti algo se quebrar dentro de mim. Não uma ruptura física, mas uma ruptura espiritual. Era como se todos os argumentos que eu havia construído para refutar sua messianidade fossem suavemente e inexoravelmente destruídos. Todas as explicações racionais que pareciam tão convincentes começaram a se dissolver na presença da verdade. Mas, Senhor, hesitei, pensando em minha congregação, em minha família e em meu papel na comunidade. Eles não me ouvirão. Pensarão que perdi a cabeça, que foi apenas uma alucinação provocada pelo acidente. Ele sorriu mais uma vez, e nesse sorriso vi tanto compreensão quanto uma autoridade que acalmava meu medo. Alguns rejeitarão seu testemunho assim como rejeitaram o meu, mas outros ouvirão e crerão. Lembre-se,
Você não está sozinho nessa situação. Meu Espírito estará com você, e eu lhe darei as palavras para falar. Então me voltei para a Torá, as leis sagradas que governaram minha vida. Mas e a lei? Perguntei. O que acontece com todos os mandamentos, as regras, os rituais? Eu não vim para abolir a lei, ele respondeu, citando suas próprias palavras de Mateus 5:17. Eu vim para cumpri-la. A lei me designa. Ela testemunha a meu respeito. Seu verdadeiro propósito sempre foi conduzi-los a este momento de reconhecimento. A lei é santa, mas nunca foi destinada a ser o destino final. Sempre foi um tutor, apontando na minha direção. Enquanto ele falava, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Todo o sistema da lei bíblica, os sacrifícios, as festividades. O sacerdócio foi elaborado para o IG, o Cordeiro Pascal, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. Cada um deles era uma imagem profética da redenção que ele traria. Seu povo celebra suas festas, continua ele, mas esqueceu seu significado profético. Celebra a Páscoa, mas não reconhece o Cordeiro de Deus. Ele observa Yom Kippur, mas não vê que a expiação final já foi realizada. Ele constrói sob César, mas não compreende que eu vim habitar entre vocês. Cada uma dessas palavras parecia iluminar um novo campo de entendimento. Séculos de tradições e interpretações judaicas estavam sendo transformados diante dos meus olhos, não abolidos, mas cumpridos de uma maneira que eu nunca teria imaginado. O que você quer que eu faça? Perguntei, sabendo que minha vida nunca mais seria a mesma. Diga a eles o que você viu e ouviu, ele respondeu. Compartilhe a verdade que foi revelada a você. Alguns a rejeitarão, assim como me rejeitaram. Alguns te perseguirão, assim como me perseguiram. Mas outros buscam, questionam. É para eles que você deve falar. Enquanto ele falava sobre perseguição, eu tinha visões das dificuldades que me aguardavam. Ser rejeitado pela minha congregação, a tristeza nos olhos da minha família, as acusações de traição por parte dos meus colegas. Mas, estranhamente, essas imagens não me assustavam como teriam feito no passado. A sua presença me preenchia com uma paz que superava todas as preocupações terrenas. Lembre-se, Erra, continuou ele. Você não está sozinho nesta situação. Ao longo da história, muitos de seus compatriotas me reconheceram como seu Messias. Mesmo hoje, milhares de crentes judeus mantiveram sua identidade judaica enquanto me reconhecem como seu Salvador. Era uma coisa que eu nunca havia considerado: a possibilidade de ser judeu e aceitar Jesus como o Messias. Durante toda a minha vida, os dois me pareceram mutuamente exclusivos. Mas agora isso começava a fazer sentido para mim. Aceitar Jesus como o Messias não era um afastamento do meu legado judaico. Era, na verdade, o seu cumprimento.